Maria Barros, que bom tê-la conosco hoje. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado esse nosso convite. Paula, Nailson, a honra é toda minha, diante do importante trabalho que você faz na seara da política, né, na nossa cidade, cobrindo eventos, cobrindo questões de extrema relevância. E para o avanço da democracia em nossa cidade, um trabalho jornalístico como o seu é de fundamental importância. A gente vai assistir agora uma matéria do The Guardian, isso antes da eleição anterior acontecer. Ela já nos alertava, né, o editorial desse importante jornal já nos alertava sobre algo que poderia acontecer, né, o risco de se ter no poder alguém com esse perfil. Vamos lá. No texto, o jornal diz que a possível vitória de Jair Bolsonaro representa um perigo imenso à democracia brasileira e que o candidato do PSL consegue ser pior que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O The Guardian ressalta que Jair Bolsonaro é misógino, homofóbico e apoia torturadores da ditadura militar. O jornal afirma ainda que as políticas de austeridade de Michel Temer, que conseguiu evitar no Congresso um julgamento por acusações de corrupção, alimentaram um clima de antipolítica no Brasil. E aponta que, apesar de preso político, o ex-presidente Lula continua extremamente popular e que, se ele estivesse concorrendo à presidência, estaria na frente nas pesquisas. Na sua opinião, o que é que pode ter acontecido? Veja, para você compreender o avanço da extrema-direita no Brasil, a gente precisa inicialmente fazer uma análise do contexto internacional. O que aconteceu no Brasil é um retrato do que aconteceu na Itália, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A vitória do Trump e a vitória do Bolsonaro chegam exatamente em momentos em que há uma grave crise das democracias que se assentaram, e no caso aqui da América Latina, após a ditadura, não é? Então, no caso dos Estados Unidos, a grande crise econômica, principalmente afetando as elites mais tradicionais. Então, nesses espaços de grave crise econômica, a gente vai entender que é fácil que ideologias de extrema-direita elas cresçam. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha saiu derrotada. Então, aquele discurso nacionalista de redenção do país, de união nacional, de patriotismo, como um caminho fundamental para a superação da corrupção e tudo mais. Então, isso é um discurso de massa, né? Então, a gente, após o impeachment da Dilma Rousseff, nós vimos, por exemplo, a ascensão aqui no Brasil dos grupos de extrema-direita, né? A partir daquele movimento de 2013 e também dentro do movimento do impeachment. A gente foi acompanhando o crescimento daqueles discursos que estavam calados no Brasil desde do final da ditadura, principalmente com a promulgação da Constituição Federal. E esses discursos trouxeram de volta a antipatia contra os movimentos sociais, a criminalização do movimento sem terra, do movimento indígena, a criminalização do movimento feminista, a antipatia sobre o movimento negro e esses movimentos sociais, o movimento LGBT, ou seja, numa sociedade extremamente conservadora, como sempre foi a nossa, antipática às pautas populares. Então, esse discurso no momento de crise, como o Brasil vivia, quando Temer sai do governo, Temer tem 70% de rejeição, né, na opinião pública. Então, o Bolsonaro cresce nesse vácuo político. Eu diria que um elemento que vai ajudar muito é o discurso produzido e promovido pela Operação Lava Jato, que além de ter um lado de combate à corrupção, também difundiu ideologia à direita, contra o pensamento de esquerda. E aí esse pensamento, essa crítica ao pensamento de esquerda trouxe atrás de si um movimento antipetista, antilulista e anticomunista, né? Então, a gente tem aí um cenário que preparou a vitória de Bolsonaro, facilmente difundido através das fake news para a população
mais simples, a população mais idosa, que compraram esse discurso. Então, nós estamos diante ainda, eu não diria a você que aquele cenário da eleição do Bolsonaro não está presente hoje, está sim. A gente ainda tem aí canais e o YouTube, fascista, neonazistas, a Deep Web, pegando essa juventude mais alienada. Então, nós temos um cenário político em que ainda há o sentimento como é que eu poderia dizer, um sentimento de chantagem social. Nós vimos a partir da ascensão do Lula agora na opinião pública, ameaças à democracia, ameaças de não ter eleição em 22, ameaças à ordem democrática vindas do próprio presidente da República, vindo de setores do Exército Brasileiro, né? Uma chuva de práticas e de discursos altamente reacionários e de grupos totalmente descontentes com a liberdade que nós conquistamos. Então, eu acho que não é só o cenário da eleição do Bolsonaro, é o cenário que está por vir, ainda é um cenário muito conflituoso. Nós estamos diante de reconhecidamente aproximadamente 30% da população brasileira que comunga de ideias antidemocráticas. E isso é uma coisa muito ruim para a consolidação da nossa democracia. Você não precisa ser de direita nem da esquerda, mas você precisa ser republicano. O que é ser republicano? É defender o Estado democrático de direito. Quando você defende o Estado democrático de direito, pessoas não colocam em risco a democracia. Foi o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com a eleição de Biden. Ou seja, independente de você teve muita gente que era republicano que votou em John Biden, mas não votou em John Biden por ele, votou pela agenda, a agenda republicana que naquele momento ele representa. Então, no Brasil, nós ainda temos, agora nós somos um país que viveu duas ditaduras terríveis, a ditadura de Vargas, a ditadura militar. Nós tivemos 322 anos de escravidão, então é um país que tem um débito muito grande com as camadas populares. É um país que a educação não é uma educação que leva os cidadãos para um processo de politização. Então, para que a gente chegue a um ideal republicano, para que a gente consiga compreender que o Estado de Direito, que a democracia é o elemento central, é o foco de se defender. Então, enquanto a gente não tiver isso mais amadurecido, a nossa democracia continuará em risco, inclusive por esses grupos de extrema-direita. Então, é assim que eu enxergo esse cenário. Interessante que esse discurso encontrou terra fértil em muita gente, não é verdade? Exatamente. Onde é que você está? Porque onde foi que esse discurso funcionou? Esse discurso antipetista e antilulista funcionou em algumas ameaças. Ameaças à família tradicional, né? Foi massificado através das redes sociais, em particular pelo WhatsApp, né? Que a esquerda ela coloca em risco as famílias em função da defesa do fim da família, porque reconhece os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? E também porque estaria destruindo, o feminismo estaria destruindo as famílias, incentivando as pautas, as feministas e a pauta LGBT estariam estimulando a destruição da família, né? A questão da chamada ideologia de gênero. Então, isso está muito forte nas camadas populares, fora a crença de que só o que eles vão chamar de intervenção constitucional poderia resolver, porque tiraria essas figuras da política. E essa chamada ditadura militar, ela é muito perigosa, porque ela chama... Ora, se são essas pessoas que estão colocando em risco a tua democracia, porque não é a democracia de todo mundo, é a tua democracia, a democracia que está na tua cabeça. Então, se essas pessoas que estão colocando em risco a democracia que você acredita, que é sem gay,
sem feminista, sem terra, sem teto, sem indígena pedindo demarcação de terra, sem quilombola pedindo demarcação de terra, sem LGBT querendo seus direitos reconhecidos. Então, esse grupo todo aí é tratado como criminoso. E um grupo tratado como criminoso está exposto ao genocídio, ao extermínio, à matança. Então, essas pessoas foram convencidas. Aquilo que Hitler fez no passado através do rádio, através dos discursos, essa extrema-direita tem conseguido fazer com sucesso com o uso das redes sociais para massificação de uma verdade, aquilo que Goebbels dizia, né? Que era o ministro da comunicação lá do governo nazista. Que uma mentira dita várias vezes, ela se transforma numa verdade. Então, esse é um risco que nós corremos, de fato, de ter um retorno de um governo autoritário, se não nos modelos de 64 ou da ditadura de Vargas, porque talvez o contexto mundial não permita, teoricamente, mas nós teremos uma caminhada para uma significativa redução de direitos, o que já vem acontecendo na pauta da Damares, na pauta de meio ambiente, na pauta das universidades da educação, as perdas e o retrocesso que nós temos vivido nesse país, nesses 3 anos de governo, são catastróficos. Ou a gente para e caminha para uma renovação política no sentido do retorno à vida democrática, ou todas as conquistas que nós obtivemos e que estão consagradas na Constituição de 1988, elas estarão condenadas. Sentindo-se ameaçado, o presidente acabou dando um espaço maior na sua gestão, né, o espaço principal, ao Centrão. Porém, os militares avançaram muito, né, dentro da máquina governamental. Em nenhum governo desse período democrático se teve tanto militar. Eu acho que é um perigo, né? Porque é importante que os militares eles ocupem a posição nos governos que são descritas na Constituição, na Carta Magna, que eles estejam à frente da defesa da soberania nacional, né? Estejam prontos à defesa da soberania nacional. E já é um papel importantíssimo. Quando você tira dos civis, né, o direito de participar da política, isso é uma coisa perigosa, porque os militares eles trabalham a partir da noção de disciplina. E nós do campo civil, nós entramos em governo, mas nós estabelecemos o contraditório. Então, quando você coloca o militar em um determinado ponto de governo, que ele tem que responder por uma pasta de extrema importância e ele é disciplinado só a fazer o que o chefe manda, então a gente corre o risco de ter um Pazuello em cada lugar do país, né? Nós não podemos esquecer que a participação do ministro Pazuello à frente do Ministério da Saúde coincide com a grande catástrofe humana que esse país viveu durante a pandemia. Não é? Um ministro sem identidade com a pasta, um ministro sem conhecimento científico, um ministro que tem um papel muito mais de uma liderança ligada a uma liderança militar de apoio político, sem compromissos de fato com a ciência, com a saúde e tudo mais, né? Coisas que eu estou dizendo mais que a CPI das vacinas aí da Covid tem trazido para nós os graves problemas que aconteceram durante a gestão dele à frente das pastas. Então, eu pessoalmente acho que um poder executivo que deve predominar a participação de pessoa, deve ser efetivamente garantido a participação civil. Eu acho que os militares devem ter o papel que lhes é garantido pela Constituição e que vinha sendo respeitado até então, né? Mas a gente está tendo aí algumas desvirtuações nesse sentido. Eu acho que nesse momento você tem dois grupos que também vão se digladiar entre si, porque se você vê o Centrão foi alçado à Casa Civil que estava nas mãos dos militares, né? Então também os militares estão sendo
aos poucos, rifados daqueles cargos importantes e mais importantes que estavam no governo. A exemplo da ascensão do Ciro Nogueira, agora a Casa Civil, você tem a ascensão do Centrão a um dos postos mais importantes do governo federal e a redução do papel dos militares, como também a própria exclusão do vice-presidente de toda a participação política. Eu acho que essa guerra entre dois inimigos fortes que Bolsonaro também está aglutinando dentro do governo dele é a guerra entre os 3 grupos que lhe apoiam. Os evangélicos, né? O Centrão, os evangélicos, o Centrão e os militares. É uma guerra boa que ele vai ter que enfrentar, porque já tem grupos extremamente descontentes com ele dentro da caserna, inclusive expressando isso publicamente. Alguns que saíram do governo e saíram atirando pedra para todo que é lugar. A gente fez parte de uma geração, seja no campo progressivo da Igreja Católica ou nos movimentos sociais, que tinha uma prática de estudo, de reunir-se coletivamente para fazer leituras e daí, com planejamento, tomar algumas decisões e partir para a ação. Conseguia-se uma mobilização maior do coletivo para isso. Hoje em dia aconteceram várias mudanças, né? Na sua opinião, como é possível, né, voltar a fazer um trabalho assim mais consistente de formação e também que horizonte você vislumbra, né, para o próximo período? A primeira coisa que eu acho é que quem vive da política, a primeira coisa tem que compreender que os cenários políticos, muitas vezes, eles podem nos trazer surpresas inesperadas. A exemplo da eleição do próprio Bolsonaro, né? Por exemplo, você que vive na política como eu há bastante tempo, sabe que há muitos anos atrás, Bolsonaro era uma figura folclórica, ridicularizada dentro do Congresso Nacional, não é? Como o próprio Trump, né? E de repente eles conseguiram absorver um discurso, um vazio, né, que estava na sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os tempos mudaram, né? No meu tempo, no seu tempo, era uma juventude engajada, politizada, que participava de movimento estudantil. Hoje nós temos ainda a manutenção desses grupos, mas são pequenos. Não é? Na época, por exemplo, eu sou estudante da década de 80. O movimento estudantil envolvia mais de 80% dos estudantes que naquela época estavam matriculados, direto ou indiretamente. Ou seja, se eles não estavam diretamente se candidatando ao DA, ao DCE, eles estavam envolvidos na política nacional. Se tinha uma mobilização na rua, a gente ia. Se ia um comício, a gente ia. Então, esse não é mais o cenário, né? Nossa juventude não conviveu com a internet, não conviveu com rede social. A gente se juntava para estudar livro. Hoje em dia os livros estão no notebook. Então é outro cenário. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, Paulo, é deixar de ser saudosista e botar o pé no chão. Que mundo eu estou? Com quem eu preciso sentar e negociar? Essa é uma geração TikTok, Reels. Ou seja, fazer política hoje é uma questão de você ter a dimensão de que a tua presença física ela é importante, mas que a tua presença digital é essencial. E não é uma presença digital fazendo o mesmo jogo. A gente não pode fazer o mesmo jogo que o Carlos Bolsonaro faz, que o grupo dele faz. A gente tem que estar presente nas redes sociais, estar presente nos movimentos sociais, mas compreendendo que há uma nova dinâmica. Há uma nova dinâmica e você precisa compreender que essa juventude ela é conectada com outros desejos diferentes dos nossos. Então fazer política hoje é muito mais difícil. Porque fazer política hoje requer que você tenha uma compreensão dessa nova dimensão. Se você disser que a internet é totalmente despolitizada, eu vou discordar de você. Porque eu acho, por exemplo, que essa moça hoje que ganhou a medalha de prata na ginástica, ela trouxe uma música
para apresentar a ginástica dela. Ela trouxe o baile de favela. Então é uma mulher, são novas linguagens. Então muita gente não captou. Quando eu abri o meu Facebook hoje, já estavam as minhas alunas feministas, as outras. Então, assim, hoje a sociedade é imaginética. Então, a gente vai ter que trabalhar, e sem esquecer que a gente está no meio de uma pandemia, uma crise humanitária, em que, veja, para eu estar aqui com você, eu cheguei de máscara, a gente está mantendo o distanciamento social, a gente não pode fazer aglomeração. Até os movimentos da esquerda hoje, quando a gente vai para a rua, você vê que é todo mundo de máscara, que é para a gente não ter a mesma conduta que aquelas outras pessoas que fazem, saem com total desrespeito a isso. Então, se já era difícil juntar gente antes da pandemia, então nesse momento que nós estamos vivendo para a eleição do próximo presidente da República, que pode ser a reeleição do Bolsonaro ou não, a gente precisa estar ativo nas redes sociais, dialogando com a linguagem que a juventude dialoga. Como vai ser o TikTok que a gente vai fazer? Como vai ser o Reels que a gente vai fazer? Né? Vou dar um exemplo para você. Minha sobrinha, ela escreve ficção científica. Ela publicou o primeiro livro dela agora com 16 anos, Manuela. E o livro dela está bombando em Recife e a garotada está comprando. E ela disse, então a gente vai fazer no formato e-book. Entendeu? Eu quero que os meus alunos, meus amigos leiam, que meus colegas... Que a mãe dela fez um volume X de livros. Aquilo que a gente faz quando vai... 200, 300 livros. Escutou. Ela disse, mãe, vamos fazer um e-book agora, porque o e-book tem um alcance muito maior. Então, a gente precisa compreender as linguagens. Então, a gente vai pela linguagem tradicional? Vai. Como ela fez, vamos para o livro, atender a mamãe. Mas a geração dela é uma geração conectada, rápida. Então, eu sou mulher de 56 anos. Então, por exemplo, quando eu assessoro uma campanha política, quando eu dou respaldo a um candidato ou uma candidata, a primeira coisa que eu digo é assim, qual sua permanência nas redes sociais? Porque se você não tem uma permanência nas redes sociais, se você não tem um Facebook e um Instagram, e não adianta ter esse instrumento e você não fazer uso dele, e você não ir lá publicar para que as pessoas conheçam suas ideias. Não é para publicar qualquer besteira, não, né? É para publicar aquilo, porque aquelas pessoas vão compreendendo a tua maneira de pensar. Então, há esperança, sim. Mas para isso, a gente precisa conhecer o jogo do inimigo, saber jogar com ele, o jogo que ele sabe jogar muito bem. Se você disser que o Bolsonaro ganhou a eleição, e nisso, eles estão de parabéns. Ele ganhou a eleição sentado numa mesa, comendo margarina com pão, que ele não come aquilo, mas ele fez o estilo para o povo saber que ele era coitadinho. E usou o quê? Usou todas as possibilidades de grupos de WhatsApp, né, das redes, dos grupos. Então, ele conseguiu fazer isso, né? A gente sabe que teve a facada, teve outras coisas que ajudaram. Mas, do ponto de vista do marketing eleitoral, não é só você ter o grande marqueteiro, você ter muito dinheiro. Agora, ótimo que você tenha tudo isso, mas utilize compreendendo as novas linguagens. Por exemplo, quanto por cento do eleitorado brasileiro está entre 16 que vota e 45 anos, que são os grupos que vão mais à urna votar. Então, qual é o meu discurso para esse grupo? O que é que essas pessoas estão... Nas últimas eleições, qual foi a média de quantas pessoas deixaram de votar? Então, esse é um eleitorado importante. Hoje você sabe, há uma crise política com a falta de esperança das pessoas. Então, o que é que você vai trabalhar nesse voto, dessa quantidade de pessoas que não votaram? Se você disser que você vê a quantidade de abstenções, de votos nulos na eleição para presidente, é assustadora. Alguém tem que conquistar esses votos. Como vai fazer para conquistar esses votos? Qual é esse novo discurso? Tem que estudar o seu público, tem que estudar o eleitorado, tem que analisar porque é que essas pessoas não votaram, tem que fazer pesquisa sobre a abstenção. Por que você não votou? Por que você não votou? Você votou em branco? Por que você votou em branco? Você anulou seu voto? Por que você anulou seu voto? Essas pessoas estão precisando ser estudadas pelo marketing político, mas principalmente por marketing político daquele que quer reverter a realidade. Eu acho que o Bolsonaro vai manter entre os seus 25% e 30% do seu eleitorado, que é um eleitorado fiel. O bolsonarismo está aí. Se Bolsonaro morrer, as ideias dele vão continuar, vão permanecer, porque existe
Um grupo de extrema-direita hoje, exato, ele não ocupou o voto de ninguém, ele ocupou um vazio deixado pelos outros grupos. E numa democracia é isso, gente, a gente vai ter que ter essa... por mais que se critique, eu acho que a democracia está aí para que a gente aprenda a conviver com as diferenças. Eu acho que eu não tenho nada contra a direita existir, né? De jeito nenhum. O que eu acho é que é preciso que, independente de ser de direita ou de esquerda, sejamos republicanos. É preciso que esses grupos respeitem o Estado democrático de direito, e viver na democracia é conviver com as diferenças, inclusive ideológicas. Isso faz parte da civilização. Eu acho que não seria muito... A gente não pode achar que na democracia tem que ter todo mundo de esquerda, de centro. Não, vão ter as pessoas de direita, vão ter as pessoas de extrema direita. O importante é que essas pessoas, elas não coloquem em risco o Estado democrático de direito. Eu acho que se todos nós, independente da orientação ideológica que tenhamos, a gente consiga compreender que a maior riqueza que nós construímos politicamente nesse país foi o Estado democrático de direito, que permite, inclusive, que todos nós, em nossa diversidade ideológica, estejamos no mesmo cenário disputando ideias. Isso é de fundamental importância. Eu acho que é isso que a gente tem que garantir. Eu não acho que tem que exterminar bolsonarista, não. Isso é loucura, né? Eu quero que os bolsonaristas reconheçam a importância do Estado de Direito. Podem continuar na extrema-direita, desde que não seja neonazista, neofascista, desde que não achem que as pessoas devam deixar de ter direito porque são gay, porque são lésbica, porque é feminista, porque é sem terra. Não. Eu acho que você pode defender claramente os seus interesses dentro do Estado de Direito, respeitando o direito do outro de existir, não é? Mas eu acho que a democracia tem que ensinar a eles a conviver com o Estado democrático de direito, e a nós de esquerda ensinar a ter que conviver com a existência desses modelos de direita, mas reagindo e resistindo sempre para a garantia dos nossos direitos, da nossa sobrevivência e da nossa vida. Quero muito, novamente, expressar minha gratidão por esse momento maravilhoso que você nos proporcionou, né, de tanto aprendizado. Eu tenho certeza, né, que o nosso público do blog também tem essa impressão. E fica agora esse momento também aí para seus agradecimentos. Paulo Nailson, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente que é da área da política sempre fala muito, né? Agradeço a você a oportunidade de dialogar com alguém que gosta de política também. Isso é muito importante, é muito salutar, principalmente no momento como a gente vive. E que gostaria de concluir dizendo para vocês que eu sempre, quando vejo essas crises econômicas, eu me lembro muito, e políticas, né? Eu me lembro muito da Hannah Arendt, que ela diz, eu uso sempre essa frasezinha dela lá na minha rede social, porque eu digo, a Hannah se demonizou a política a ponto de fazer com que as pessoas achem que a política é o espaço de pessoas corruptas. Não é, ao contrário. A política é o espaço onde deve estar o povo, onde deve estar as pessoas sérias e responsáveis, para que elas possam conduzir o mundo com responsabilidade e respeito ao outro. Amor ao mundo é um princípio fundamental para Hannah Arendt. Então, amar ao mundo é amar as pessoas e amar as decisões coletivas, democráticas que elas construíram. Porque é pela política que a gente pode reduzir a desigualdade social, a gente pode enfrentar a fome, a miséria, a gente pode trabalhar pela modernização, pela industrialização. Pela política se pode produzir um mundo melhor. Por isso que Hannah Arendt diz o seguinte, e é com a frase dela que eu encerro o nosso encontro: a política pode ser a mais bela forma de expressão de amor ao mundo. E é nisso que eu acredito, por isso que eu tenho esperança.